Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar da nossa missão de hoje. Qual é o maior erro que possivelmente está mantendo a tua equipe improdutiva? Está gerando, sim, problema nos teus resultados, na tua realidade, no teu dia a dia. E se hoje essa é a tua realidade, de repente já comenta para mim aqui nos nossos comentários se tu tem problema de produtividade com a tua equipe. Como é que estão as coisas aí na tua empresa? Se está funcionando como deveria ou não. Eu me arrisco a dizer que não, porque na verdade a gente geralmente tem ajustes a fazer. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que são coisas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia. Eu sou Karina Balestrini, sou especialista em gestão de empresas, atuo há mais de 10 anos com consultoria empresarial e o meu foco é ajudar donos de empresa a saírem do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e lucratividade. E isso é possível sim em 90 dias, porque o que eu ensino é algo simples e fácil. É feijão com arroz. Mas que muitas vezes quem está ali no dia a dia, envolvido na sua rotina, acaba não percebendo. Mas não é nada extremamente difícil. E é por isso que eu falo em 90 dias, porque é algo rápido de ser feito. Mas vamos lá, né? Vamos falar da nossa missão de hoje. Dessa situação que eu tenho certeza que é o dodói de muitos, que é a baixa produtividade das equipes. Então, se hoje, aí na tua empresa, tua equipe não faz nada sem te chamar, isso é possível no ramo de contabilidade, com certeza. Já atuei em escritório contábil, a gente conseguiu fazer muitas melhorias lá dentro e os resultados foram gigantescos. Para te ter uma ideia, vou te falar rapidamente, já que tu tá me perguntando aqui, não consigo identificar o teu nome, mas enfim. Dentro do escritório contábil, a gente conseguiu, ajustando a forma de trabalho, ajustando os métodos de trabalho, a gente saiu de uma equipe de 10 pessoas que eles tinham na época e fomos para uma equipe de 7 pessoas fazendo exatamente o mesmo trabalho, sabendo que a nossa legislação muda, Zilda. Tudo bem, Zilda? Sabendo que a nossa legislação muda a cada pouco. Sabendo que sim, que é uma área muito cansativa para quem está ali dentro, porque é muito volume de trabalho e ainda tem as questões particulares de cada cliente que chegam a todo momento, e a gente conseguiu enxugar a equipe. Por quê? Porque na verdade já existia um número de clientes, né? Até a proposta, a realidade desse escritório na cidade, ele não via assim um grande crescimento em termos de mais clientes, por mais que estava investindo nisso. Então, a primeira coisa que a gente fez para chegar na lucratividade foi ajustar as tarefas. E vou te dizer que dá muito certo e é muito legal de fazer, tá? Porque às vezes ali no dia a dia, Zilda, daqui a pouco tu tá achando que a tua equipe tá sobrecarregada. E as pessoas de repente estão mesmo, mas muitas vezes é porque as coisas não estão organizadas como deveriam, ou ainda estão refazendo atividades, estão fazendo coisas mais do que uma vez, porque não se deram conta ou porque sempre foi assim. Eu vou contextualizar várias coisas agora nessa nossa conversa, e possivelmente tu já vai conseguir ter alguns insights que tu consegue colocar em prática aí no teu negócio também. Mas é possível sim, e muito possível dentro da área contábil, tá? Como eu te falei há pouco. Uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta quando a gente está falando de produtividade nas empresas é que, assim como nós, no dia a dia, muitas vezes estamos atucanados com as nossas atividades, a gente passa o dia inteiro correndo para um lado, correndo para o outro, resolvendo problemas, e parece que não tem jeito, a nossa equipe muitas vezes está na mesma situação. Eles estão na correria, eles estão naquela impressão de que estão fazendo muito e chega no final do dia, não produziram, não fizeram tudo que a gente espera deles e que eles muitas vezes também se programaram para fazer. E isso tudo tem relação com a forma como o trabalho está acontecendo e com o olhar de fora para a tarefa. Eu já falei aqui em outros momentos, em outras lives, sobre o quanto que a gente precisa olhar para as nossas tarefas e muitas vezes identificar coisas que a gente faz que ou podem ser delegadas para um colaborador nosso, ou ainda que podem ser eliminadas, porque a gente faz, sim, muitas vezes coisas que não precisariam estar sendo feitas, simplesmente porque a gente criou o hábito ou porque lá no passado aquilo precisava ser feito. Mas as coisas mudaram e não precisam mais. Então é muito importante a gente, às vezes, olhar desta forma também. Tem pessoas na equipe, eu sei que esse é um dodói de muitos donos de empresa, que tem pessoas na equipe que fazem corpo mole. E fazem mesmo. Tem pessoas que são assim. Mas a grande maioria não é. A grande maioria precisa, sim, de uma direção, de um encaminhamento. E é isso que a gente está muitas vezes deixando a desejar.
A gente está deixando a desejar quando a gente não está direcionando as pessoas ou ainda olhando para as atividades delas. E por que que a gente não faz isso como gestor, como dono de empresa? Porque está envolvido no operacional também. Muitas vezes a gente faz tanta coisa operacional que a gente não consegue olhar porque a gente precisa olhar, que é o nosso papel de olhar de fora, de olhar de cima, e muitas vezes dá aquele suporte no nosso olhar de conhecimento para quem está ali envolvido e na correria com as suas atividades. Então, essa é uma questão que eu gosto muito de frisar para a gente trazer esse olhar para as coisas da empresa. Porque a gente tem, sim, muitas pessoas que não estão comprometidas, que não estão afim, mas tem outras que estão. E aí a gente foca a nossa energia em quem quer, não em quem não quer. E é assim que a gente vai conseguir fazer os nossos negócios crescerem. E eu tenho certeza que até o final dessa nossa conversa, até o final desse nosso bate-papo, tu vai conseguir tirar sim algumas ideias, algumas dicas para aplicar aí na tua empresa, para conseguir ver mais produtividade no dia a dia, mais retorno do que as pessoas estão fazendo e até contigo. Porque tudo que eu dou de dica aqui, que eu geralmente trabalho muito em cima do dono de empresa, para nós organizarmos a nossa rotina, para a gente ter essa visão, no momento que nós aprendermos a organizar nossa rotina, a gente vai conseguir entender como se faz. Tu entendendo como se faz, tu consegue aplicar com outras pessoas, que é geralmente a nossa equipe. Quem chegou agora há pouco quiser colocar para mim aqui nos comentários se a sua equipe está improdutiva ou não está, como é que vocês percebem as equipes de vocês estão improdutivas? Eu escuto muitas vezes alguns donos de empresa dizendo assim: mas eu já tentei ensinar minha equipe, mas eu já tentei orientar as pessoas, eu já disse para eles que eles podem procurar alternativas para fazer diferente, se eles conhecem um jeito mais fácil, se eles conhecem um jeito melhor. E aí a pessoa vai murchando, né? Tu vai perdendo aquele, poxa, mas eu já tentei e não deu certo. Mas eu já tentei e não deu certo. Boa noite. Eu já tentei e eu vou desistir, porque as pessoas não têm jeito. Só que às vezes tu tentou de uma forma que não era a ideal também. Porque quando tu tem um método para fazer as coisas, quando tu tem um jeito de fazer e tu vai lá e aplica isso, muitas faltas, Emerson. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. É também uma realidade que a gente tem enfrentado com bastante frequência nas empresas e eu escuto muito sobre faltas. E aí a gente começa a ter que trabalhar alguns outros recursos para realmente incentivar as pessoas a serem mais comprometidas. Mas essa questão de faltas, ela influencia diretamente assim no resultado da tua equipe. Tem algumas dicas que eu vou dar agora, tá? Sobre treinamentos, sobre reuniões, sobre ações de engajamento. E isso possivelmente vai ter diferença nas faltas da tua equipe. Tu costuma ter 10 a 12 faltas em média no dia. E quantas pessoas tem na tua equipe? Qual é o percentual dessas faltas? Tu consegue me dizer? Vou continuar comentando aqui. Essa questão de faltas, ela também tem total relação com o comprometimento da equipe. 64 pessoas é um percentual bem grande, né? Em torno de 15% aí. Então, nesse caso, em especial, já abrindo, né, uma deixa, porque isso vai fazer parte do nosso assunto, essa questão de faltas, essa questão de como as pessoas se comportam em relação à tua empresa, ela tem muita relação com o comprometimento. E sim, o comprometimento ele é de cada um. Há pessoas que do berço elas aprendem a ser comprometidas, mas as pessoas elas também são muito influenciáveis. Então, quando tu tá num meio que todo mundo falta, tu cria o hábito de faltar também. Porque bem ou mal o ser humano é extremamente influenciável. Então, possivelmente essas tuas 10 a 12 faltas em média por dia, elas também têm uma relação cultural. Isso está se tornando uma cultura aí na tua empresa, e aí um dissemina para o outro e vira modinha. Faltar, e às vezes sim, às vezes as pessoas têm motivos sérios, né? Às vezes elas têm motivo para faltar, mas às vezes falta porque deu vontade de dormir um pouco mais, porque deu preguiça e por aí vai. No teu caso, tá claro, eu não conheço exatamente a realidade da tua empresa, mas uma dica que eu te dou é tu implantar aí treinamentos e momentos de relação com a equipe. Mesmo que a tua equipe seja grande, tá? Que 64 pessoas é um volume razoável de pessoas. Mas quando tu começa a ter momentos que tu faz uma reunião com a equipe, que tu traz algum assunto, seja um assunto de produção, seja um outro assunto
de motivação mesmo, de dizer para as pessoas, olha, pessoal, vocês são importantes, a gente tem um negócio, a gente precisa manter a empresa, a gente tem prazos, eu entendo que vocês têm família, que vocês têm compromissos, eu entendo que problemas podem acontecer, mas eu quero pedir para vocês a colaboração, trazer as pessoas para uma conversa, tá? Começar a trazer cada vez mais elas para perto. Quanto mais seguido tu fizer isso, se possível, uma vez por mês, tu vai trazendo as pessoas para estarem próximas a ti, porque daí a qualquer, tu tá dizendo para elas que elas são importantes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando tu chama elas para uma conversa, tu diz para elas que elas são importantes. Tu dizendo para elas que elas são importantes, que o serviço delas é importante, elas já se sentem mais preocupadas em estar presentes. E isso eu vejo muito na prática, inclusive deve ser linha produtiva, né, pelo teu volume de pessoas, inclusive aqui na minha região é muito comum indústria de calçado, então a gente vê muito isso, porque a produção, a esteira, e os fatos que a gente consegue analisar que estão conseguindo reverter essa questão de faltas é essa questão de ir mudando a cultura de falta. Então, quanto mais tu conseguir conversar com as pessoas, entender por que elas estão faltando, ouvir elas, porque as pessoas às vezes precisam ser ouvidas. Então, daqui a pouco a Karina fez uma birra, faltou o trabalho, o chefe, se não for você diretamente, se tu tiver um responsável por essa pessoa daqui a pouco no setor, alguma coisa, é importante que chame essa pessoa separado, não no meio dos outros, não no local de trabalho dela. Conversa com ela, questiona, pergunta. O que está acontecendo? Por que tu faltou? Ah, sei lá, eu tive uma dor de dente. Ou a pessoa às vezes vai contar uma desculpa furada, né? Mas se tu disser pra ela, olha, fez bastante diferença, tu não tá aqui, o teu trabalho é importante pra nós. Será que a gente pode, da próxima vez, agendar a tua consulta mais no final do expediente pra não quebrar tanto a rotina de trabalho? Porque tu sabe que o trabalho que tu não fez influenciou no fulano, sobrecarregou outra pessoa, então pra nós é importante ir trazendo linha de produção, né? Imaginei costura de jaquetas. É a mesma linha produtiva que a gente tem por aqui na indústria do calçado. Então, assim, realmente, tá? A cultura das pessoas nesse meio, ela é uma cultura porque é esteira, né? As pessoas, elas não se sentem importantes. O fator principal é como a pessoa se sente. Se ela não sente que ela faz parte, se ela não sente que o papel dela é importante, às vezes vai ter esse comportamento de birra. Realmente, às vezes são problemas, como eu disse. Então, quanto mais tu conseguir, Emerson, trazer essas pessoas para próximas, orientando daqui a pouco a chefia, a liderança, para trazer as pessoas para conversar, para perguntar, para mostrar que se importa, tá? Por quê? Porque nessa área, tu não vai ter pessoas, e eu não tô desmerecendo ninguém aqui, porque eu sempre digo que todas as funções são importantíssimas. A gente precisa ter tanto o dono de empresa que foi lá, deu a cara a tapa e abriu aquele negócio, quanto aquela pessoa que vai fazer aquele processo produtivo. Todos são importantes. A gente precisa da pessoa que está disposta a correr com um caminhão de lixo o dia inteiro recolhendo nossos lixos na rua. Então, todas as funções são importantes. Mas às vezes a pessoa ela não se enxerga dessa forma. Então é importante tu ir trazendo elas para perto de ti. Outras coisas que tu pode fazer, além de incrementar essas questões de trazer as pessoas mais para próximo, é criar bonificações. Eu não sei qual é a realidade aí na tua região, mas é comum as empresas às vezes darem uma cesta básica por mês para quem não tiver faltas, para quem não chegar atrasado. E costuma fazer bastante diferença, porque bem ou mal uma cesta básica de R$ 150, às vezes é 10% do salário de uma pessoa. Então isso faz diferença. Claro que tu tem que analisar os teus custos, enfim, tu também tem que fazer ajustes internamente para comportar isso. Mas eu entendo que se hoje tu tá pagando pessoas tendo de 10 a 12 faltas por dia ou mais, possivelmente isso vai se compensar depois. E claro, aos poucos, aquelas pessoas que não têm o que fazer, que realmente não se engajam, que continuam faltando desnecessariamente, tu vais ter que dispensar. Mas nesta linha de produção, porque a gente tem hoje uma característica que as pessoas cada vez menos querem trabalhar nessas áreas, então a gente acaba muitas vezes refém do funcionário, e não pode ser assim. Então, quanto mais tu conseguir ir implantando algumas técnicas aí dentro do teu negócio para trazer as pessoas para o compromisso, conversar com elas, trazer para o diálogo e algumas bonificações, tu possivelmente vai conseguir reduzir bastante esse teu nível de falta que tu tem aí. E eu te digo isso com conhecimento prático, tá? A gente já aplicou isso em diversas empresas que eu acompanhei e deu ótimos resultados. Bom, espero ter te ajudado, pelo menos um pouquinho aqui com essas dicas, para te já ir refletindo o que tu consegue fazer lá na tua empresa. Possivelmente tu vai ter que orientar se tu tem, né? Deve ter, pelo tipo de empresa, tu deve ter alguns líderes de setor, alguma coisa assim. Então essas pessoas precisam estar bem orientadas para saber como conversar com aquele funcionário. Mas seguindo aqui, né? Seguindo no nosso assunto, que é essa questão de melhorar a produtividade das pessoas.
Isso que eu acabei de citar aqui, sobre treinar, sobre conversar, eu sei que a gente tem às vezes uma cultura de que isso é gasto, de que isso é tempo perdido, ou, bah, eu tô cheio de coisa pra fazer, eu ainda vou ter que tirar tempo pra conversar com as pessoas. Mas vai. Infelizmente as coisas são assim. Por quê? Porque esta é a solução daquele problema. Que bom que ajudou. A solução, muitas vezes, é a gente investir um pouquinho em treinamento. Muitas vezes não são valores absurdos, não são valores gigantes, mas a gente precisa investir em treinamento, seja no nosso treinamento, conforme a situação, seja no treinamento de pessoas da nossa equipe, conforme o que elas estão fazendo. É investir um pouquinho mais de tempo para olhar para aquele cidadão, para olhar para aquela pessoa que daqui a pouco está sendo difícil ali no teu ambiente, para não deixar que aquela maçã podre estrague todo o resto da cesta, e isso acontece com muita frequência. Então, demanda tempo, demanda energia, mas é a solução. Porque hoje a gente não tem como trabalhar sem pessoas. Não tem. A não ser que tu tenha realmente um trabalho que tu escolheu, que tu vai produzir a quantidade que tu dá conta e tu vai viver daquilo, ok, vai trabalhar sozinha, tu contigo. Agora, se a gente quer crescer, a gente precisa de equipes cada vez mais. E lidar com pessoas não é algo muito simples. Então, nós precisamos nos qualificar, buscar conhecimento para saber lidar com as pessoas, buscar ajuda, sim, e muitas vezes treinar a equipe. E quando a gente bota isso na ponta do lápis e consegue começar a ver o retorno que traz para a empresa e para o negócio, tu vê que vale a pena. Que o teu retorno, daqui a pouco o teu investimento, num pouquinho mais de tempo, ou até em alguns momentos de treinamento, ele vai te dar um retorno muito maior em produtividade, porque afinal de contas, né, tu tá trabalhando com todo mundo, o pessoal tá ali ao máximo, se empenhando, dando o seu melhor, e isso vai fazer muita diferença no dia a dia. O que eu gosto sempre de comentar aqui, que eu vejo acontecer com muita frequência, é as pessoas também acharem que os outros aprendem de primeira. Eu acho que quando a gente está orientando alguém a fazer uma atividade, porque a gente está orientando, está ensinando, então o nosso foco é que ela faça da melhor forma possível, a gente tem que ter primeiro a paciência que a pessoa aprenda. Porque às vezes a gente não tem paciência e eu digo com conhecimento de causa. Porque eu chego às vezes no ponto que eu não queria mais ensinar, porque era muito cansativo ensinar. E às vezes tu ensina e a pessoa não fica muito tempo, mas faz parte. A gente precisa criar métodos para fazer as atividades, para que seja cada vez mais fácil ensinar as pessoas, mais fácil que outra pessoa que chegue ali para fazer aquela atividade saiba como fazer, porque afinal de contas tem um passo a passo, tem uma descrição. Então esse é sim um dos caminhos. Criar uma rotina de treinamento, criar uma rotina de orientação, ter paciência na hora de orientar, aguardar o tempo de aprendizado da pessoa, porque as pessoas aprendem em tempos diferentes. Nós não somos todos iguais, nós não temos o mesmo tempo de aprendizado. E ao mesmo tempo, se olharmos para nós, a gente não aprende de primeira. São pouquíssimas pessoas que aprendem as coisas de primeira, então a gente precisa sim olhar com carinho para o que a gente está fazendo e com paciência para dar certo. Ainda assim, orientou, treinou, dá feedback. A pessoa está executando já exatamente como necessitava, show de bola. Tu vai lá e vai dizer para ela muito obrigada, tá tudo certo. A pessoa não está executando exatamente como tu queria, tu vai lá e vai ajustar. Esse é um passo importantíssimo quando a gente está falando em treinar as pessoas, o entender o que está acontecendo. E se hoje tu tem problema de produtividade aí no teu negócio, eu vou te sugerir que olhe para três pontos primordiais. Primeiro, se tem algum gargalo, algum ponto aí que está realmente trancando a tua produção, que está travando o processo, o produto, aquilo que sai aí do teu negócio. Qual é hoje o teu gargalo? Aonde as coisas estão trancando? É numa determinada etapa do processo? É contigo, porque tu centralizou demais e a equipe não sai do lugar e não produz, porque tu tá ali o tempo todo controlando eles? Aonde está o teu gargalo? Quem é o gargalo ou o que é o gargalo? Identificando onde está o fator problema do teu negócio, tu consegue começar a identificar uma solução para ele. Algumas falhas que eu vejo muito comuns é não olhar o que está acontecendo, olhar só os números no final. Ah, a pessoa devia ter entregue isso e entregou isso. Por que ela não entregou tanto quanto tu gostaria, tanto quanto tu queria? Porque a máquina está dando problema? Porque ela está devagar? Porque as ferramentas não estão à mão? Qual é o problema? Isso é uma coisa que acontece também com grande frequência e as pessoas muitas vezes não param para olhar. E quando tu tira aquele momento de não, hoje eu vou achar o problema.
e tu para do lado de fora, e tu olha para a situação, e tu acompanha a situação, tu começa a identificar várias coisas que quem tá ali no processo não tá vendo. Gargalos, às vezes é isso que eu citei, as coisas não estão à mão, a pessoa precisa do seu espaço para pegar ferramentas. Às vezes a pessoa não está corretamente orientada. Então, tem jeitos mais fáceis e mais rápidos de fazer uma atividade. Aquela pessoa não se deu conta, outra pessoa precisa orientar. Esse é um dos pontos muito importantes que eu vejo na hora das pessoas fazerem as atividades. E tudo que é repetitivo precisa ter uma orientação, um método que te dê o maior retorno possível no menor tempo possível. Então, olhar para a forma como as coisas são feitas e criar uma orientação padrão. Quando a atividade for X, a forma de fazer é essa. A forma de fazer é essa. Tem situações de processos produtivos que as pessoas não fazem sempre a mesma coisa, né? Muda o modelo e tal, elas têm peças diferentes, né? Preparação, tem coisas diferentes para serem feitas ali. Então, às vezes, tu não consegue ter um padrão no como fazer, mas tu consegue ter um padrão de quais são as ferramentas que precisam estar à mão, tu consegue ter isso já pré-definido, a posição da pessoa quando ela vai fazer determinada atividade, daqui a pouco, se ela tiver que pegar aquilo de frente, é mais rápido do que se ela pegar de lado. Tem um monte de coisa que influencia no nosso tempo. E por mais que esse tempo ele represente, às vezes, no processo, 5 segundos, 10 segundos, no decorrer do dia, isso representa muita coisa. Então a gente precisa tentar também para essas coisas pequenas. Se a tua atividade ela é uma atividade mais administrativa, como a colega que perguntou agora há pouco da questão da contabilidade, tem muitos processos que são padrão, que tem um jeito fixo de fazer. Isso tudo tu pode ter um roteiro pré-determinado, com o melhor caminho possível. E as pessoas vão seguir aquele roteiro. Isso tudo vai fazer com que tu ganhe tempo, inclusive vai facilitar quando tu precisar treinar alguém aí na tua equipe. Quando há clareza nos processos, quando tu deixa claro para tua equipe o que tu precisa, quando as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer, tudo flui melhor. A comunicação é a base. E possivelmente tem situações aí no teu dia a dia que tu não tá identificando, que elas vão fazer sim diferença no teu processo produtivo. Meu problema é o departamento contábil. Sempre a contabilidade, né? Essa questão, Zilda, da contabilidade tem solução, tá? Tem solução, porque como eu te disse, eu já acompanhei e é possível sim. Mas eu também entendo que a questão contábil, por ela não ter prazo, como a questão como fiscal, como RH, muitas vezes por não ter um prazo dentro da empresa, ela vai ficando e vai ficando. Então aí vem a questão de definição de metas internas, de ajuste de processos e definição de metas internas. Isso faz toda a diferença. E igual, tem muitas atividades dentro do setor contábil que tu consegue criar roteiros padrão. Se a tua equipe hoje não tem um formato padrão de trabalho, tu consegue criar um formato padrão, otimizando ao máximo as tarefas para que as pessoas ganhem tempo no que elas estão fazendo. Bom, continuando então o que eu estava falando, né? Essa questão do olhar de fora. Eu acompanho um pessoal que eles são da área mecânica. Eles têm uma oficina mecânica. E ali eles tinham um problema que a gente começou a olhar e identificou que, na verdade, o gargalo era um dos donos, um dos sócios. Mas por que que ele era o gargalo? Porque os garotos da oficina, né, os mecânicos, faziam o trabalho deles de mecânico, mas o teste do carro, se tinha ficado legal, no final, a voltinha do carro antes de entregar para o cliente sempre era feito pelo dono. Porque ele tem mais experiência e ele tem muito isso de trazer as coisas para ele. E aí, nessa dele ter que dar a voltinha, daqui a pouco o cara terminava o carro e ficava 30 minutos, 40 minutos esperando ele dar o ok. Porque daí ele não subia um outro carro na plataforma, não fazia mais nada, enquanto o chefe não desse ok. Porque vai que tivesse que fazer alguma coisa naquele carro, dele ia ter subido outro, ia dar muito transtorno. E nessa, ele perdia um baita tempo sempre. Então, o que que a gente fez? A gente precisou criar algumas estratégias lá dentro do que as pessoas tinham autonomia para fazer, terminar aquela atividade e ir para outra sem ficar esperando ele. Porque muitas vezes ele estava envolvido com outras atividades, é por isso que a pessoa ficava esperando 30 minutos, 40 minutos e não conseguia finalizar aquele serviço para ir para o próximo. E muitas vezes dentro das empresas acontece isso. A pessoa não finaliza uma atividade porque ela está esperando por outra. E isso é um gargalo. E aí a gente tem que identificar, mas por que ela está esperando pelo outro? O que ela está esperando? O que ela tem autonomia para fazer?
E aí tu vai dando autonomia também, porque daí tu trabalha a tua confiança na equipe. E isso vai render muito lá na tua produtividade, no teu resultado depois. No tempo, porque quanto custa um funcionário para a gente deixar ele parado 40, 50 minutos? E isso em cada carro, não era uma vez por dia. Era às vezes duas, às vezes três, às vezes quatro vezes por dia. Quanto que deu isso? 25% do tempo de trabalho. É um volume muito grande para a gente estar perdendo. E esse olhar, esse jeito de identificar, tudo isso quando a gente tem um método de fazer, um jeito, quando a gente conhece o como fazer, fica muito mais fácil. O que acontece no dia a dia é que o dono de empresa ele está tão envolvido com as suas atividades, tão muitas vezes no próprio operacional mesmo ali, que a gente fica, né, daquele jeito que nem a viseira do cavalo olhando para um lugar só, e quem olha para um lugar só não olha para o todo. E esta é uma grande falha que eu vejo acontecer e é algo que precisa mudar urgentemente. Porque quando a gente quer que os nossos negócios cresçam, a gente precisa olhar de cima, olhar do andar de cima. Eu gosto do exemplo do edifício, porque quem tá lá no primeiro andar, quando a gente tá no primeiro andar do edifício, tu tá olhando a rua, tá olhando o que tem por ali. É o que teu olho alcança. Quando tu sobe, tu começa a olhar de cima, tu enxerga muito mais. E essa tem que ser a posição do dono de empresa. Esse olhar de cima para enxergar tudo. Porque tu tem condição de interpretar o que está acontecendo e conduzir as pessoas. Mas para isso tu não pode estar no operacional. Porque se tu está no operacional, tu não está olhando realmente lá pro teu papel, que é o de conduzir, que é o de ser o dono. Então dá uma olhada para as tuas atividades, dá uma olhada para o que tu está fazendo com a tua rotina e ajustando a tua rotina, tu vai ter muito mais condições de olhar para a tua equipe e ajudar ali, sempre de cima, sempre naquele papel de quem está vendo o todo, de quem consegue analisar o todo. E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para ti no dia a dia. E eu quero justamente sugerir que tu faça isso hoje. Que amanhã, né? Agora é noite, a gente vai dormir daqui a pouco, então não é hora para isso. Vamos descansar para acordar com a cabeça boa. Mas amanhã, faz isso. Para ou do lado da tua esteira, ou perto da tua equipe. Dá uma olhada. Onde é que as coisas estão travando? O que está acontecendo? E define uma ação. Começa por uma. Daqui a pouco tu vai identificar várias situações. Mas eu quero te sugerir que comece por uma. Porque essa é outra questão muito importante. É a gente definir métodos, definir metas alcançáveis para nossa realidade. Porque eu vejo as pessoas às vezes dizendo, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, não sei por onde começar, e daí não começa por nenhuma. Não. Define uma e começa por aquela uma. Vai ser uma menos desse 1 milhão de coisas que tu tem. E aí olha então para tua equipe, né, para os setores, o que tu tem de realidade na tua empresa, olha e identifica. Decide uma. Esta uma que tu decidir, que tu vai ajustar, que tu vai organizar, define uma que seja rápido, que tu acha, não, essa aqui é algo que dá para resolver rapidamente e que não vai te dar um custo financeiro, porque às vezes tem coisas que têm um custo maior e aí precisa assim de uma análise financeira antes de pôr em prática, né? Tem tudo isso. Mas identifique e coloque em prática. E aí, depois que tu colocar em prática essa ação, se ela for uma mudança, né, mais significativa, acompanha ela, para que ela se mantenha, porque as mudanças, elas são assim. Às vezes, tu entra na mudança, daqui a pouco, quando vê, tu voltou e tá fazendo do jeito que tu fazia antes, então precisa de um acompanhamento para que haja a constância naquilo que foi modificado e coloque em prática essa uma ação. Quando tu fez ela, quando tu finalizou essa modificação, quando ela já tá funcionando redondinha, aí tu vai pra segunda. Combinado? E dentro do possível, implanta a rotina de reuniões ou de treinamentos aí no teu negócio. Porque pessoas orientadas, pessoas direcionadas e pessoas que entendem, que fazem parte, que são importantes, elas produzem de uma forma muito diferente. Elas tratam o cliente de uma forma muito diferente. Porque elas conseguem enxergar o seu papel no mundo mesmo. Se precisar, dá para ela esse exemplo, porque a gente precisa muito do trabalho dela, porque afinal de contas alguém está esperando, né? Ou pela documentação que tu vai entregar depois, ou pela roupa que ela vai usar, ou pelo calçado. Alguém conta com aquilo ali, lá no final do processo seletivo, do processo produtivo, assim como nós hoje contamos com outras coisas que a gente também não produz e outras pessoas produzem. Então, o entender que todo mundo tem um papel importante, às vezes as pessoas não se deram conta e faz diferença. É muito comum aqui no Brasil, para nós, a questão religiosa, ela é muito ativa e ela é muito tranquila, né? Graças a Deus a gente não tem sérios problemas religiosos aqui no Brasil. Cada um tem sua religião, mas a grande maioria acredita em Deus, muitos são cristãos
Então, às vezes, se tu tem uma equipe que comporta fazer uma oração, convida eles para fazer uma oração. Reza um Pai Nosso, enfim, aquela oração que se aplica aí à tua realidade. Geralmente são orações mais comuns, mais tradicionais, ou ainda convida eles para fazerem uma oração silenciosa por 1 minuto. Isso tudo vai gerando um vínculo e um pertencimento, que vão sim te dar retorno depois com a tua equipe. Existem várias formas, vários métodos para pôr tudo isso em prática. A gente agora não tem tempo também para falar sobre todas essas questões, mas elas não são um bicho de 7 cabeças. Existem métodos para pôr isso em prática, para fazer. Não é muito difícil. Muito pelo contrário, são coisas simples, só precisam ser olhadas. E quando tu tem um jeito de fazer, fica muito mais fácil. Bom, procurei trazer bastante informações aqui. Eu sei que eu fui falando, mas a proposta justamente é trazer alguns insights para que você consiga aplicar aí na sua empresa. Espero ter contribuído, ter ajudado com algumas coisas. Quero só complementar com outro assunto que eu trouxe aqui. Eu nem tinha, se eu não olhasse minha anotação, eu ia esquecer dele. Eu trouxe como uma questão extra para esse nosso bate-papo aqui, que é o uso excessivo de celular pelas equipes. Esse é um dodói de muitas empresas, então eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente aqui, porque é possível que vocês também tenham essas questões aí nos negócios. Bom, minha equipe não trabalha, minha equipe cada pouco olha o celular, às vezes não é a equipe toda, às vezes são algumas peças pontuais, tem gente que tem disciplina, tem gente que não tem. E as pessoas sempre vão ter uma desculpa, né? Ah, eu olhei o celular porque eu tava esperando, sei lá, uma ligação de alguém, porque vai que alguém me chama, porque vai que alguém precisa de mim, porque vai que é o filho, vai que é o cachorro, vai que é o periquito. Então, o que eu aconselho então fazer? Primeiro, ter regras claras sobre o uso de celular, algo que seja visível na empresa, algo que fique à mão para todo mundo. Muitas vezes pode ser no próprio mural da empresa, ter uma informação sobre isso. Claro que nas contratações é muito importante que isso fique muito claro, o não uso de celular. Outro ponto importante, se for o caso, se for a realidade da tua empresa, tu pode também combinar que as pessoas têm um momento que elas podem usar o celular. Por exemplo, em algumas áreas é muito comum ter um momento de intervalo, ter um momento que a pessoa tem 10 minutos para fazer um lanche. Se tu tem essa realidade no teu negócio, tu pode combinar com as pessoas, olha, dos teus 10 minutos de lanche, tu pode usar o celular. Fora isso, o celular não pode estar por aqui. Eles têm que estar guardados na sua bolsa ou no seu armário. Sempre que possível, e de preferência, tenha um armário para as pessoas guardarem os pertences. Não deixe isso perto da mesa, perto do espaço de trabalho, porque é muito difícil controlar quando a pessoa tem isso próximo a ela. Dentro do possível, compra armários. Se o teu problema está muito grande, possivelmente o custo de um armário logo se paga. E aí tu pode comprar o armário e sugerir que cada pessoa traga o seu cadeado, então tu não precisa nem ter responsabilidade com dar com o cadeado e da chave, né? Cada um traz o seu cadeado, enfim. Cada um é responsável pelo seu armário e seus pertences precisam ficar lá dentro. Isso já pode ser uma combinação e ficar muito aberto com todo mundo. Não está funcionando igual, não tenho armário, não consigo conduzir isso com a minha equipe. Advertência. Aquela pessoa que não quer aceitar, que não quer concordar, a legislação nos defende. A gente pode dar advertências para quem não cumpre o combinado, para quem não cumpre as regras da empresa. E aí, sem 3 advertências, né, pode levar para aquelas questões mais sérias que a justa causa. Mas a solução é essa: comunicar claramente, criar mecanismos para isso não acontecer. Uma coisa que eu não citei que é muito importante é sempre deixar visível e bem comunicado para as pessoas, pode ser em grupos de WhatsApp, pode ser também no mural, o telefone de contato da empresa. Porque esta é a saída. Tu tem alguma dificuldade, alguém da família precisa falar contigo, tem que deixar o telefone na escolinha dos filhos, alguma coisa, deixa o telefone da empresa. Qualquer urgência, eles vão ligar para a empresa, a gente vai te chamar. E aí não tem chorumelo, não tem o que a pessoa arrumar desculpa, porque tá tudo resolvido. Não tem como ela dizer, ah, mas se alguém precisa me ligar para o telefone da empresa, pode dar esse telefone para os teus familiares, se um dia acontecer alguma coisa, alguém precisa te ligar, pode dar esse telefone na escola dos teus filhos, não tem problema nenhum, e aí tá resolvida a desculpa de usar o telefone. Porque, afinal de contas, as pessoas não usam telefone para isso, elas usam telefone para ficar olhando rede social em horário de trabalho, às vezes para ficar olhando videozinho em grupo de família, coisa assim. Então, elas não estão usando justamente para falar com os filhos ou para receber informações das escolas. Então, conduz dessa forma, tá? Queria deixar essa dica extra aqui em relação ao telefone celular, porque eu acho que fazem muita diferença. Então, só recapitulando rapidamente o que a gente falou aqui. A importância de orientar as pessoas corretamente, de treinar, de conduzir, de olhar para os processos para que eles sejam feitos da melhor forma possível.
a importância de ter passos que as pessoas possam seguir quando a gente está falando de orientação, momentos de comunicação com a equipe, momentos de conversa, sejam reuniões, seja treinamentos, isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente está falando, sim, de ter mais produtividade. Porque a produtividade ela tem relação com o espaço físico, com o que a gente oferece para a pessoa, com a condição de trabalho, dos equipamentos, do maquinário, às vezes, né, computadores, se é um trabalho informatizado, e com a conduta das pessoas. Então, são duas coisas primordiais para a gente olhar. Se os processos estão ok, se os processos estão corretos e se as pessoas estão orientadas e com as ferramentas que elas precisam à mão. Porque não adianta as ferramentas estarem lá do outro lado da empresa, lá atrás na mesa da outra pessoa, toda vez que tu quer, tu tem que buscar, isso vai fazer diferença. E se tu quer aprender um pouco mais, nós vamos ter nos próximos dias o evento Dono de Empresa Livre. É um evento que eu ensino a sair do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e uma empresa mais lucrativa. E se tu ainda não te inscreveu, o link está na bio da nossa página. Se inscreve lá. Vão ser 3 aulas 100% online e gratuitas, onde eu vou te ensinar isso. E muito mais, na verdade. Vai ter muitas dicas, muitas coisas lá também. Com certeza tu vai sair dessa aula podendo trazer muitas melhorias aí para tua empresa e para o teu negócio. Muito obrigada e tenha todos uma boa noite.